belezura? Então vamos ao relato de hoje? Vamos, dá oi pro Matheus, que ele tá aqui. Oi, Matheus. Oi! Tchau, Matheus. Vai! Vamos lá para o relato de hoje, que eu já perdi, não sei onde tá. Aqui, uma história de mais de 30 anos. A praga da cigana. Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, tudo bem? Bom, meu nome é Fulana, mas sei que você me chamará de Fulana. Já vou avisando que a história é longa, mas vale muito a pena ler ou ouvir. Então peguem o seu baldinho de pipoca e se acomodem, porque a história vai começar. Tadadã, tchá, tchá, tchá. Pode ler tranquilo, os nomes estão trocados, até mesmo porque tem um famoso no meio da história aí. Talvez eu tomaria um belo de um processo se eu tocasse no nome do indivíduo. Meu Deus do céu, agora fiquei com medo também. A história da minha mãe, e sinto que preciso contá-la para vocês. E já fica a pergunta: praga de cigano pode pegar? É o que vocês vão me responder nos comentários. Bom, já adianto aqui que eu acho que não é porque é cigano que vai pegar, mas praga se jogada com bastante intenção, com bastante força e vontade, a gente já viu por aqui que praga de mãe, acho que praga de mãe é pior do que de cigano. Né, praga de gente que quer jogar praga e é ruim, pega. Não importa se é cigano, se é... Não importa, viu? O negócio tá ali na força que você envia, assim como coisas boas também. Não tem os milagres que acontecem? Se não é a intenção ali também, os pedidos de emanando bênçãos e tudo mais pra pessoa, e de repente a pessoa não é curada mesmo? Coisa boa, pegou também. Foi lá e... Agora, coisa ruim também pega. Então, mas não sei se é porque é cigano, não. Mas vamos continuar, vamos ver a história. Mas é que tem esse lance aí, né, de um cigano jogar praga. Eu já ouvi algumas coisas assim. Jovanka, depois você comenta aqui e fala pra gente, tá? Jovanka é cigana, tá, gente? Vamos lá. Vou dividir a história em capítulos para tornar a compreensão mais clara. Capítulo 1. 1973. A história começa. O ano era então 1973 e a minha mãe, aqui chamada Bela, tinha seus 10 anos de idade. Sendo a caçula das mulheres. Rabinho, tá dentro, quer sair, tá fora, quer entrar. Já começou a pedir para entrar, Matheus já vai abrir para ele já. Bom, então ela tinha 10 anos e era caçula entre as mulheres, em uma família composta por 7 irmãos. Bela morava em uma fazenda. Seu pai era administrador do local e sua mãe cuidava de outros afazeres, como a lida de café, as galinhas, a horta. Assim, os irmãos mais velhos iam ajudá-la, enquanto Bela e seu irmão mais novo, que ela, apenas 3 anos, ficavam em casa. Era comum, naquele tempo, viajantes e ciganos passarem por ali pedindo comida e abrigo. Muitas vezes o pai de Bela até dava comida, mas jamais abrigo. O fato é que ele era um homem muito sério, bravo, e Bela e as irmãs penavam na mão dele. Do pai, é isso? Porém, naquele dia, uma cigana passou por ali e pediu a Bela um pouco de pó de café. Bela prontamente a atendeu, mas querendo pregar uma peça, encheu uma lata com pedras e por cima colocou o pó de café. Má decisão. A cigana, enganada, agradeceu e abençoou a minha mãe. Isso foi ruindade, né, fazer isso. Agradeceu e abençoou a minha mãe, mas acho que chegou na metade do caminho, ela viu que Bela havia lhe pregado uma peça. Então, com fúria nos olhos, ela retornou e disse para minha mãe, que observava toda a cena: Menina, o destino havia lhe reservado coisas grandes, mas o que me fizeste aqui vai ter troco. Você irá conhecer um homem muito famoso, de posses, mas tudo o que vier dele você irá perder.
pois eu estou te amaldiçoando agora. Meu Deus. Ai, eita. Naquele momento, as palavras daquela cigana não fizeram sentido para Bela, que afinal ainda era uma criança, mas tudo mudaria em pouco tempo. Capítulo 2. A ida ao circo. A profecia começa a se cumprir. Em 1977, Bela estava com 14 anos de idade e uma vontade imensa de se ver livre do seu pai, que para ela era um carrasco, aumentava, né? E havia uma vontade imensa de se livrar de seu pai. Contudo, não sabia bem como fazer isso, né? Como se livrar. Mas mal sabia ela que tudo mudaria ao ir ao circo. Acontece que naqueles tempos o circo trazia inúmeros shows e atrações, artistas famosos se apresentavam em circos. E ali, na região onde Bela morava, chegou um circo bem famoso. Aquele era o momento onde o pai de Bela, meio que a contragosto, deixava suas filhas passearem. Chegando ao circo, Bela e suas duas irmãs mais velhas, Lana e Udete, se sentaram bem à frente, pois queriam ver a atração principal daquela noite, uma dupla sertaneja famosa, que vou chamar aqui de Chico e Chicão. Sentadas ali, os dois entraram, cantando o seu maior sucesso na época, enquanto Bela se encantava perdidamente por Chico, que, por incrível que pareça, anotou ali, sentada bem à sua frente. E depois do show pediu que um de seus assistentes mandassem lhe chamar para ir ao camarim, acompanhada das irmãs. Ele a convidou para darem uma volta, disse que mandaria um carro para buscá-la em sua casa mais tarde. Ela, por sua vez, meio tímida e encantada com a situação, aceitou. Acontece que Chico era 17 anos mais velho que Bela, ou seja, ele já estava com seus 32 anos, enquanto ela tinha apenas 14. O pai de Bela não gostou nada disso, com razão, né? Mas, por insistência da filha e das irmãs, que queriam ir junto no passeio, e somente pelo fato das outras filhas irem junto, ele permitiu que Bela saísse com Chico. Aos poucos, os encontros ficaram cada vez mais frequentes. Sempre que Chico vinha fazer shows pela região, ele mandava um carro para buscar Bela. Também lhe dava dinheiro e joias para que sempre estivesse bem apresentada em seus shows. Pelos encontros serem frequentes, mas somente Bela ganhar as roupas e joias, as irmãs, que não tinham roupas adequadas para cada show, afinal era uma família de 7 irmãos, e o pai de Bela não era rico, deixaram de acompanhar Bela. Muitas vezes o carro vinha buscá-la antes mesmo que o pai de Bela voltasse do serviço, o que foi deixando ele furioso, o pai. Um dia, quando ela chegou de mais um de seus encontros com Chico, ele não aguentou e disse: "Não sei o que você está fazendo com esse velho." Ao passo que Bela, que não tinha papas na língua, respondeu: "Velho é aquele homem ali do quadro," apontando para uma daquelas fotos antigas que mais parecia uma pintura e que retratavam seu pai, que coincidentemente tinha a mesma idade de Chico. Nossa, foi pai novo, né? O homem, que não levava desaforo, principalmente de filha, respondeu à provocação com um tapa bem dado na cara de Bela. Bela, que já queria sair dali, pois já estava deslumbrada com o luxo e o dinheiro, não pensou duas vezes, arrumou sua mala e foi andando para a tenda do circo, onde estava Chico, encontrando uma carona no caminho e chegando mais rápido. Lá no circo se instalou. Chico não ficava somente ali, ele fazia shows em outras localidades, mas nem sempre Bela o acompanhava, pois agora ela fazia parte da companhia do circo e tinha suas obrigações, como ficar na bilheteria, por exemplo. É claro que os dois acabavam se encontrando muito mais. Capítulo 3. A chegada dos filhos. Em pouco tempo, a relação de Bela e Chico ficava mais íntima e não demorou muito para Bela engravidar, ainda com
14 anos. Ou seja, uma criança, gente, com 14 anos. Com 14 anos, eu acho que eu ainda queria ganhar boneca de presente, urso, essas coisas. Tá, tudo bem, talvez eu fosse muito criançona. Mas 14 anos criança ainda, gente. Pelo amor de Deus. Pode até achar que não é, mas, meu Deus do céu, 14 anos. Mas tá bom, vai, outros tempos. Ainda por outros tempos, ainda é 14, ainda é muito cedo. Mas continuando, meu Deus do céu. Duas crianças. A gravidez foi um pouco conturbada, já que Bela contraiu hepatite B na gestação. Contudo, ela conseguiu levar a gravidez até os 8 meses, nascendo então seu primeiro filho, Alex, que faleceu dias após de seu nascimento, por ser prematuro. Nossa. Isso não impediu que Bela continuasse a viajar e se encontrar com Chico, e 6 meses depois ela engravida novamente, dessa vez de Reinaldo, um menino lindo, de olhos verde esmeralda que deixavam a todos apaixonados. Mas como ter uma criança dentro de um circo? Não era uma opção. Lá vai Bela, com o rabinho entre as pernas e com o filho nos braços, pedir para sua mãe cuidar por alguns dias, até que ela pudesse arranjar uma localidade para se instalar. Os dias viraram meses e os meses anos. Reinaldo foi criado pelos avós, e mesmo com toda a seriedade de seus avós, ele era muito amado, mais amado que os próprios filhos, e ele correspondia a esse amor. Enquanto isso, Bela visitava o filho de 15 em 15 dias, o enchendo de comidas e presentes. Capítulo 4. O passeio macabro e o fim do relacionamento. Bela era curiosa, gostava de passear. E quando estava lá com seus 17 anos, foi com alguns amigos que fizera na estrada a um terreiro, sem saber ao certo onde estava. Nunca havia visto aquilo antes. Um homem negro, mais velho, sentado na porta, permitiu a entrada dos amigos. Lá dentro, ela via galinhas pretas e achava tudo muito engraçado, até que proferiu a infeliz frase: "Ei, vai ter galinhada hoje pelo jeito", rindo muito com seus amigos. O homem sentado na porta só olhava para Bela sem dizer nada. Bela saiu dali e, voltando para o circo, já não conseguia mais descer do carro. O seu joelho doía muito. E com os dias aquela dor só foi piorando e o seu joelho inchando cada vez mais. Chico, preocupado, fez com que ela passasse com os melhores médicos, mas ninguém encontrava causa física para aquilo. Bela não dormia, não se alimentava e não andava mais. Então o médico, depois de muito tentar, mas sem sucesso, pediu que ela fosse embora para casa para morrer com a família. Gente! Sendo levada por um dos motoristas de Chico, Bela mais uma vez chegou em casa. Sua mãe, ao vê-la daquela forma, perguntou o que aconteceu, mas ela nem sabia o que dizer. Foi quando o pai teve a ideia de consultar Bela com o farmacêutico de confiança da família, seu Manuel. Um homem muito bom, espírita, kardecista, e que tinha contato direto com ninguém menos que Chico Xavier, que naquela época estava começando a ficar conhecido. Prontamente, Manuel foi até a fazenda onde moravam os pais de Bela e, lá chegando, disse a ela: "O que você tem é espiritual. Não posso fazer nada, mas sei quem pode. Eu vou te levar até o Chico." Manuel colocou Bela no carro e viajaram mais de 10 horas para chegarem até Uberaba, cidade de Chico Xavier. Lá a fila era imensa, carros uns atrás dos outros, esperando pelo atendimento do Chico. Bela, sem esperança, apenas aguardava, até que o irmão de Chico Xavier foi até o carro e disse para Bela: "Ei, moça, Chico está pedindo que você vá até ele, mas o importante é que você vá andando." Bela, assustada, disse: "Como? Faz dias que eu não consigo andar." E ele responde: "Confie, moça, ele não ia te pedir isso se não soubesse que poderia fazer." Então Bela se levantou, com a ajuda de Manuel, que mesmo sendo amigo de Chico Xavier, tinha que respeitar a fila como todos os outros ali.
Bela incrivelmente começou a caminhar pelos carros. Já se sentia bem melhor. A distância do seu carro até a casa de Chico Xavier era mais ou menos uns 300 metros. Foi então que, ao chegar até Chico, ele pediu para ela se sentar, com aquela calma, e disse: "Ah, menina, tão menina nas atitudes. Não se brinca com as entidades. Você chateou muito o dono do terreiro." Bela, pasma, se perguntando como ele sabia daquilo, ela só assentia com a cabeça. Ele então continuava: "Hoje, as entidades de luz aqui desfizeram o trabalho e houve uma negociação pela sua vida. Mas você deve voltar àquele lugar e pedir perdão ao chefe do terreiro, e não volte a fazer isso." Dizendo essas palavras, ele se despediu e Bela voltou para casa já bem. E sim, teve que voltar ao terreiro para pedir perdão. Acontece que toda essa história a fez refletir sobre o que ela estava fazendo com a vida dela. Então ela decidiu que não iria mais morar no circo. Pediu para Chico alugar outro Chico, o Chico da dupla sertaneja. Pediu para Chico, que é Chico também. Pediu para Chico alugar um apartamento em uma cidade mineira muito conhecida da região e por ali ficaria até entender o que faria da vida. Contudo, como já disse, Bela adorava uma aventura e em uma noite, num baile badalado, ela conheceu o Ricardo, o meu pai. Ricardo, por sua vez, se encantou por aquela morena e queria a todo custo ficar com ela. Porém, sem sucesso. Contudo, mantiveram contato. Com o tempo, a amizade virou amor e Bela resolveu então terminar com Chico. Mas Chico era rancoroso, vingativo. E decidiu que se Bela não ficasse com ele, ele também não queria ter sequer contato com o filho Reinaldo. Ah, que beleza, né? Não conta a mulher e o filho, o que tem a ver com o pato? Ah, isso é desculpa. Bom, continuando. O pior de tudo é que Chico não havia reconhecido Reinaldo na justiça como filho ainda. Pois quando Reinaldo nasceu, Chico estava fazendo um show em uma cidade distante e foi deixando isso para depois. Entendi. Do relacionamento, Bela ficou apenas com algumas poucas joias, os móveis do apartamento e meu irmão, que continuava sendo criado pelos avós. Capítulo 5. O nascimento de Érica e o acidente de Reinaldo. Agora Nossa, tem relato ainda pra frente, gente do céu. Eu achei que Meu Deus, é longo mesmo. O nascimento de Érica e o acidente de Reinaldo. Bom, agora estamos em 1989 e eu chego ao mundo em dezembro. Vou me dar o nome de Érica. Meus pais estão felizes com a minha chegada e até meus 2 anos de idade vivemos naquela cidade mineira famosa citada anteriormente. Ricardo, meu pai, era policial e por isso às vezes era transferido de cidade e foi isso que aconteceu. E então acabamos indo morar em uma pequena cidade do interior, não muito distante dessa cidade mineira famosa. Foi quando minha mãe decidiu que era a hora do Reinaldo morar com ela. Na época, ele já estava com seus 11 anos, um menino amável e que era com certeza a alegria de todos. Reinaldo foi a pessoa que na minha infância me mimava, estava sempre ao meu lado, me pegava no colo, ele me tinha como sua irmãzinha querida. A gente se amava muito. Mas o meu pai, mulherengo que só, acabaria com a nossa alegria, nos abandonando à própria sorte, depois de 2 anos morando nessa cidade. Ei, Laiava, meu Deus do céu. Então, Bela se viu com 2 filhos e nenhuma renda, sendo obrigada a voltar para a casa dos pais. Ana, essa foi uma parte da minha infância muito difícil. Passamos fome, humilhação. Meu avô era muito duro. Naquela época eu tinha 4 anos e nós 2 tivemos que morar numa casinha caindo aos pedaços dentro da fazenda em que os meus avós moravam. Ela ficava bem isolada de todas as casas.
A grande maioria do dinheiro das joias foi para a gente sobreviver nesse período. Mas o foco aqui nem é esse. É só para vocês entenderem mesmo. Enquanto Bela e sua filha moravam na humilde casinha, Reinaldo tinha voltado para a casa dos avós, que amaram a ideia. Certo dia, Bela estava em uma cidade próxima às redondezas da fazenda, fazendo compras no supermercado. Na saída, encontra com a mesma cigana. Meu Deus! Encontra com a mesma cigana de anos atrás. Bela, a princípio, não a reconheceu, mas a cigana havia reconhecido. Gente, muitos anos depois ela reconheceu. E foi logo dizendo: moça, perdeu quase tudo, né? Quase nada ficou daquele homem. Mas te prepara, pois vai perder mais. Bela, enfurecida e se lembrando do acontecido do pó de café, disse: eu não acredito nisso, Deus é mais. E saiu deixando a cigana falando sozinha. Afinal, Bela acreditava que já tinha perdido tudo e da vida glamurosa nada sobrou. Enquanto isso, Reinaldo crescia, revoltado com a ausência do pai, blasfemando por ser pobre, por não ter acesso aos tênis e às roupas que ele queria, enfim, por saber ser filho de quem era, mas nunca ter sido reconhecido. 2 anos após Bela e Érica estarem morando naquele lugar, Ricardo voltou com uma cara de cachorro que caiu da mudança, pedindo para voltar, que se arrependeu. Foi largado pela outra no mínimo, aí depois volta. Ai, meu Deus do céu, desculpa, moça do relato, mas vamos lá. E então ele mais uma vez foi transferido de cidade por causa do serviço, indo agora para outra cidade, que é onde moramos hoje. Dessa vez, Bela decidiu que iria deixar Reinaldo. Dessa vez, Bela decidiu que iria deixar Reinaldo, pois ele já estava entrando na adolescência e temia não conseguir suprir todas as suas necessidades. Mas antes fez uma coisa por ele. Entrou com o pedido judicial de reconhecimento de paternidade e pedido de pensão. Guardem bem isso. Ela se mudou e mais uma vez tentou construir a sua vida. Tudo ia bem, até que exatamente 1 ano depois de ter se mudado para esse lugar, deitada na sua cama, ela ouviu uma voz que lhe dizia: chegou a hora, Bela, se prepare, seu filho Reinaldo vai morrer. Bela levantou de súbito, achando que era um sonho, mas aquela voz continuou, voltando e voltando, todos os dias, de noite, de dia, e Bela chorava desesperada. Ia visitar o filho a cada 15 dias, mas na maioria das vezes não conseguia vê-lo, porque ele estava na cidade, aproveitando a juventude. Ela comentava com as pessoas, com Ricardo, com a filha Érica, de apenas 7 anos, e foi assim por mais 6 meses. Um dia, chegando de um passeio com sua filha, em um buraco de prego na parede... Um dia, chegando de um passeio com sua filha, em um buraco de prego na parede havia um bilhete pregado por Ricardo que dizia: Bela, ligue para a casa de sua mãe. Reinaldo está internado. Naquela época, celulares ainda não eram tão comuns, pois estávamos em 1998. Ela pediu o telefone da vizinha emprestado, ligou para a casa da mãe e recebeu a notícia que Reinaldo estava internado no CTI, pois deu entrada no hospital com um dos pulmões tomados por água, resultado de uma batida forte no peito que ele dizia ser porque caiu de um trator da fazenda dias antes. Então Bela, Ricardo e Érica foram para lá, e por 15 dias Reinaldo ficou internado. Os médicos não sabiam ao certo como aquilo havia acontecido, só sabiam que seria preciso drenar o pulmão de Reinaldo, já que ele tinha muita água e estava parando. Eles diziam que Reinaldo demorou demais para procurar ajuda, que provavelmente aquilo já deveria ter ocorrido há pelo menos 1 semana. Mas sempre que questionado, Reinaldo dizia: eu caí do trator, senti uma dor e pedi para o meu avô me trazer para o hospital.
Porém, sua situação já era tão grave que todos estavam mais preocupados com seu estado de saúde do que com o que realmente o havia levado até lá. Os dias foram longos, doloridos e todos sofriam muito. E no 15º dia, Reinaldo não resistiu e faleceu, com apenas 16 anos de idade. A causa da morte, septicemia, bactéria generalizada, contraída pelos dias de internação no hospital. Ana, eu tinha 8 anos na época, eu me lembro de tudo, de todos os momentos, do nó na garganta ao ver o meu irmão querido ali, naquele caixão. O velório contou com mais de 2.000 pessoas, entre amigos e familiares, curiosos esperando a chegada de Chico, afinal ele ainda fazia muito sucesso naquela época. Mas, somente após o enterro de Reinaldo, quando todo mundo já tinha ido embora e apenas Bela saía de dentro do cemitério, Chico apareceu, tomando cuidado para que ninguém o visse, de óculos escuros, moletom, boné. Apenas Ricardo o reconheceu e deixou que o pai se despedisse do filho, que renegara a vida toda. Bela perdia ali a sua última joia preciosa. A única coisa que restava do seu relacionamento com Chico e a única coisa que não queria perder. Porém, o tormento estava só começando. Como começando, gente? O que pode piorar depois de perder um filho? Meu Deus, tem mais relato ainda pela frente. Capítulo 6, Memórias Póstumas de Reinaldo. Com a morte de Reinaldo, Bela entrou em uma profunda depressão e as coisas só pioraram. Mas vamos começar esclarecendo a morte de Reinaldo. 3 meses após o fato, bate à porta da avó de Reinaldo, onde estavam Bela e Érica, passando o fim de semana. Kleber, o melhor amigo de Reinaldo, junto com ele sua mãe, Nair. O rapaz, com 18 anos na época, já foi descendo do carro e falando: Dona Bela, eu preciso contar uma coisa para a senhora. Eu não durmo desde que Reinaldo morreu, pois a culpa me consome. E continuou: Eu acho que o Reinaldo morreu e a culpa foi minha. E nessa hora ele começou a chorar e, em meio às lágrimas, continuou: Reinaldo pediu para dirigir a minha Brasília e eu deixei. Tava tudo bem, até que a minha porta abriu e eu ia cair para fora do carro, mas Reinaldo não deixou. Com uma mão ele me segurou, mas só com a outra no volante. E aí ele não conseguiu conduzir o carro, que acabou batendo em um muro, e eu vi quando o Reinaldo bateu com o peito contra o volante. Eu queria levá-lo até o hospital, mas ele disse que não era nada. Contamos tudo para minha mãe, que achou melhor não ir mesmo, porque ele era menor de idade, nem poderia estar dirigindo. Enfim, não foi por mal. Nessa hora, Nair chorava, porque devia ter ido, né? Bela apenas respondeu: Não há o que fazer, Kleber. Reinaldo já morreu. Não posso tirar a sua culpa. O que você deve fazer agora é viver a sua vida, aproveitar aquilo que o meu filho não conseguiu aproveitar, cada momento. E foi assim que descobrimos que Reinaldo levou para o túmulo um segredo, com medo de prejudicar o amigo. Mas vamos ao sobrenatural dessa história. Infelizmente, Reinaldo não fez a passagem após sua morte, pelo menos nos primeiros anos. Então vamos aos fatos. Uma vez estava Érica com seu pai em uma concessionária de motos. Seu pai era amigo de um dos donos, então ela grita: Pai, o Reinaldo! Olha ele ali, do lado da moto! Reinaldo era apaixonado por motos e sim, também foi visto por Ricardo. Bela sempre ia ao centro da cidade conversar com uma conhecida, que na época não tinha conhecimento da história, já que ela ainda continuou morando na... me perdi. Bela sempre ia ao centro da cidade conversar com uma conhecida, que na época não tinha conhecimento da história, já que ela ainda continuou morando na mesma cidade e o fato havia acontecido na outra cidade perto da fazenda em que os pais moravam.
Bela notava que sempre que chegava para conversar com essa amiga, ela cumprimentava a ela, a filha e dizia um oi, tudo bem para mais ninguém. Ou quer dizer, para mais alguém. Mas Bela achava que era um cacuete ou algo parecido, nunca deu bola. Então eis que um dia essa amiga diz a Bela: Ô Bela, você nunca me apresentou aquele moço que vem junto com você aqui. E começou a dar as características de Reinaldo. Bela disse a verdade, que quem ela estava descrevendo era o filho, falecido há poucos meses, o que deixou a amiga um tanto quanto pasma. À noite, Reinaldo vinha chorando, pedindo para ficar, geralmente quando Érica dormia. Ricardo e Bela tentavam convencê-lo de que aqui não era o seu lugar. Em um determinado dia, era jogo do Brasil, e Ricardo e Bela... Bom, pelo jeito então deu certo. Ricardo voltou e estavam bem, estavam felizes. Foi bom porque foi um momento muito difícil para Bela, então Ricardo estava lá para dar uma... Tudo bem, né? Todo mundo erra, o importante é reconhecer o erro e perdoar e bola para frente, né? É que o coração peludo aqui não aguenta as coisas. Não aguento, gente, não aguento. Mas isso aí eu tenho que perdoar mesmo. Tá certo, Bela, isso aí. Eu não consigo, vai tudo bem. Ai, vai continuando. Não, gente, cada um tem uma vida, cada um tem uma história, cada qual com seu cada qual. Cada um sabe de si, sabe o que passa, sabe o que, né, o que fazer. Continuando aqui, então. Um dia era jogo do Brasil, então... E Ricardo e Bela decidiram assistir ao jogo, para esquecer do tormento em que viviam. Péssima ideia. Já no começo do jogo, Reinaldo veio chorando, vestido com a camisa do seu time, Palmeiras. É nóis, Reinaldo. Ele dizia que queria assistir ao jogo e chorava muito. Meu Deus, que triste. Os dois viam ele assim? Ele vinha assim? Ele incorporava em alguém? Não, ele vinha mesmo. Não, se veio com a camisa do Palmeiras, então dava pra ver. Gente, ele vinha chorando. Ai, meu Deus. Vestido com a camisa e tal, e ele chorava muito, dizia que queria assistir o jogo. Bela dizia que não seria bom, que ele deveria tentar achar a luz, pois ali não era mais o seu lugar. Ricardo também tentava convencê-lo, mas em um acesso de fúria irredutível, ele disse: Se eu não vou ver o jogo, vocês também não vão. E sabe-se Deus como, mas ele conseguiu queimar a TV. Os choros e lamúrias atrapalhavam Bela, que pensava em dar fim à própria vida. Mas com a ajuda das vizinhas que viram seu estado, ela começou a frequentar um grupo de oração católico da renovação carismática. Aos poucos, Reinaldo ia deixando de aparecer. E quando completou 2 anos de sua morte, ele não apareceu mais. Bela, meses depois da morte de Reinaldo, se separou de Ricardo, que logo conheceu outra mulher e hoje ainda é casado com essa outra mulher, dando um irmão de criação, filho do primeiro casamento da madrasta, e uma meia-irmã, a Érica. Bela se casou novamente apenas com seus 54 anos. Isso mesmo, ela ficou cerca de 20 anos sozinha. 3 anos atrás teve um câncer de mama, mas sobreviveu à doença. Érica hoje é casada, está com 31 anos e tem uma bebê linda. No ano de 2013, finalmente a paternidade de Reinaldo foi reconhecida e Bela recebeu uma quantia considerável de dinheiro, referente às pensões atrasadas dos 16 anos de vida de Reinaldo. A quantia na época era suficiente para Bela comprar uma boa casa e sair do aluguel. Mas não foi isso que ela fez. Ela preferiu emprestar o dinheiro a juros para um amigo e perdeu tudo. Não viu nenhum centavo mais daquele valor. Nada que viria de Chico poderia ficar com ela. Chico ainda é vivo. Eu não vou ler mais detalhes aqui porque Chico nunca mais procurou Bela, nunca mais falou com ela.
Ok. E pensam que terminou? Calma, ainda não. Meu Deus. Depois da morte e tudo que Bela passou com Reinaldo, ela decidiu enterrar o filho de vez, doando suas roupas e até mesmo deixando de visitar o seu túmulo. Contudo, ano passado, a avó de Reinaldo, uma senhora lúcida, começou a reclamar que Reinaldo aparecia para ela, dizendo: Vó, eu estou muito triste com a minha mãe. Ela não visita o meu túmulo há tempos. A princípio, Bela achou que fosse demência, mas a mãe ligava toda semana dizendo a mesma história. Foi então que Érica, sabendo do ocorrido, disse: E você ainda não foi lá? Escutando a filha, Érica ela foi juntamente com seu marido no túmulo de Reinaldo. Segundo ela, havia vasos quebrados e estava muito sujo. Ela limpou tudo, colocou vasos novos e acendeu uma vela. Depois disso, a avó aquietou-se e nunca mais falou do assunto. Com o nascimento da filha de Érica, no ano de 2020, ela sentiu ainda mais falta do irmão. Imaginava como a sua pequena iria amar aquele tio tão carinhoso se estivesse vivo. Pensava nisso todos os dias. Então, quando a menina já estava com seus 10 meses, Érica acordou com uma saudade enorme do irmão. Sentada no sofá com a filha, que estava um pouco chorona naquele dia, ela não tirava Reinaldo da mente. Foi quando a menina começou a sorrir, olhando para a porta de entrada. Ela sorria e esticava os bracinhos e acompanhava com os olhos algo que Érica não conseguia ver. Foi então que a menina começou a olhar para cima, como se algo estivesse parado em frente a elas. A menina colocava as mãos no ar e sorria, esticava os braços enquanto Érica dizia: Filha, mamãe não está vendo quem é, mas espero que seja bom. Então a menina parou de bater os bracinhos e começou a acompanhar novamente os olhos até a porta. A saudade de Reinaldo passou nesse momento. Por fim, Érica nunca havia sonhado com Reinaldo e queria muito matar a saudade do irmão. Ela pedia para que deixassem vê-lo em sonho e, passados alguns dias, ela teve um sonho. Sonhou que entrava em uma casa antiga, como aquela da avó na fazenda. Então 2 pessoas vieram lhe receber, um homem de mais ou menos uns 30 e poucos anos e uma mulher da mesma idade. O homem pediu para Érica se sentar e disse: Não sabe o quanto te esperei. Eu também sou sua família. Sente-se aqui, me conte como anda a sua vida. Érica então disse: Estou bem, estou casada, tenho uma linda bebê, inclusive não posso demorar aqui, ela precisa de mim. Mas e você, como está? Então ele disse: Nada mudou depois que você foi embora. Érica não entendia muito bem, mas sabendo que isso se tratava do lado espiritual, preferiu não contestar. As horas foram se passando, os 2 conversaram muito e Érica disse que teria que voltar. O homem pediu que ela não se esquecesse dele, enquanto a mulher também pedia para que ela retornasse mais vezes. Érica acordou encabulada, mas sem entender muito bem o que havia acontecido. Então ligou para sua amiga espírita e contou o ocorrido. E a amiga afirmou: Érica, esse homem é seu irmão, que veio na forma em que estaria hoje se estivesse vivo. Talvez ainda não tenha compreendido muito bem a passagem, então ele acha que vocês deixaram ele e não o contrário. Sempre ore e peça pela alma dele. Peça que os seres divinos possam ajudá-lo. E assim Érica tem feito. Bom, Ana, essa é a história de Reinaldo, que eu queria muito que fosse eternizada de alguma maneira. Desculpa o relato longo, mas eu precisava contar alguns detalhes para melhor compreensão de todos. Meu marido e eu somos espiritualistas, mas respeitamos todas as religiões. Ele acredita que a cigana do passado não rogou praga na minha mãe, apenas conseguiu ver o seu futuro. Mas e você, Ana? E vocês, assombrados? O que acham? Praga de cigano pega? Fica a dúvida e a história. Ah, pode ser
que a cigana realmente viu o futuro dela. Não precisaria ter revelado, mas ela só falou assim: pois fique sabendo que isso vai acontecer na tua vida também, tá? Mas ela falou: eu te amaldiçoo, né? Ela falou isso. Ela falou aqui, ó: o destino havia lhe reservado coisas grandes, mas o que me fizeste aqui vai ter troco. Você irá conhecer um homem da total de posses, mas tudo que vier dele você irá perder, pois eu estou te amaldiçoando agora. Então, não sei se foi muito o futuro que ela viu, não. Parece mesmo que foi uma praga bem rogada. Pelo contrário, o futuro era ela ter coisas grandes, mas porque ela fez aquela atitude, tomou aquela atitude com a cigana rogou a praga de volta. Ai, gente, não sei. Mas que foi triste, foi. Será que isso não estava no destino dela e passou a estar após a praga? A maldição? Deixem suas opiniões.